Irmãos queridos, não vamos perder de vista o que nós falamos no domingo retrasado, quando João teve a visão: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. O que significava mesmo esses 7 castiçais? As 7 igrejas da Ásia. Então os 7 castiçais nada mais, nada menos eram do que as 7 igrejas da Ásia. Essas que eu acabei de falar, o nome de cada uma delas. E a Bíblia Sagrada diz que, e no meio desses 7 castiçais, havia um semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse um filho semelhante ao Filho do Homem? Jesus Cristo de Nazaré, que é o Rei dos Reis e que é o Senhor dos Senhores. Então imagina, João teve a visão de 7 castiçais, ilustrando as 7 igrejas. E no meio desses 7 castiçais, havia um semelhante ao Filho do Homem, que é Jesus Cristo de Nazaré, simbolizando que Jesus está no meio da sua igreja, simbolizando que a igreja de Jesus, ela não tem dono. O dono da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que manda na igreja, é Ele que ordena na igreja, é Ele que fala na igreja, é Ele que dirige a igreja. E nós precisamos estar prontos a ouvir a sua voz durante todos os momentos da nossa vida. Amém ou não amém? Nós precisamos estar prontos para ouvir a voz de Deus. Irmãos, eu fico muito preocupado quando eu vejo igrejas que têm dono. O fulano de tal é o dono da igreja, é o que manda na igreja. Vai na outra igreja, aquela outra igreja ali tem o fulano de tal que também é o comandante da igreja. Aqui só é feito aquilo que o camarada quiser que seja feito. Aqui só se faz aquilo que ela quer que seja feito. Então tem muita igreja por aí que tem dono. E quando a gente lê Apocalipse, a gente aprende mais uma vez a não ter dúvida sobre isso, que o dono da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que manda, é Ele que faz, é Ele que ordena, é Ele que é glorificado, e somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, irmãos? Então João viu 7 castiçais, as igrejas, e no meio daqueles castiçais, que eram as igrejas, ali estava Jesus Cristo, um semelhante ao Filho do Homem. E a Bíblia Sagrada ainda continua dizendo no versículo 16, e ele tinha na sua destra, do seu lado direito, 7 estrelas. Nós já aprendemos também que essas 7 estrelas eram os 7 dirigentes da igreja, eram os anjos da igreja, aqueles que estavam na direção da igreja, os pastores que estavam tendo autoridade dada por Jesus naquelas igrejas. Então veja bem, castiçais, igrejas, um semelhante ao Filho do Homem, Jesus Cristo de Nazaré, e do lado direito de Jesus, 7 estrelas, simbolizando os 7 anjos da igreja, os 7 pastores da igreja que estavam na direção daquela igreja. Irmãos, eu vou resumir tudo para vocês. Olha na sua Bíblia no capítulo de número 1 e no versículo de número 20. Capítulo de número 1, versículo de número 20. Vai resumir tudo isso que eu acabei de dizer para vocês agora. Quem já achou diz amém. Amém. Olha o que diz aí: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém, queridos? Demonstrando que Jesus, Ele tem um cuidado especial para com a sua igreja. Jesus, Ele olha para a sua igreja de uma forma carinhosa, de uma forma especial.
E a Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele prepara a igreja para o dia do arrebatamento. Irmãos, nós aprendemos que a qualquer momento Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser a semana que vem, pode ser o mês que vem, o ano que vem, daqui 30, 40, 50, 80 anos, isto não importa. Porque a Bíblia Sagrada diz que, porém, o dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente o Pai. Então nós não sabemos quando Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Mas de uma coisa nós sabemos: Ele cuida da sua igreja, Ele zela pela sua igreja, Ele é o Senhor da sua igreja, e Ele cobra dos pastores que estão à frente da igreja, para que dirijam o rebanho segundo a sua vontade e com muita responsabilidade na sua presença. E Ele prepara uma igreja santa, diz a Bíblia, Ele prepara uma igreja imaculada, Ele prepara uma igreja sem rugas, porque é esta a igreja que vai subir para estar para sempre com o Senhor no dia do arrebatamento. Quem aqui tem certeza que vai ser arrebatado, diga amém. Quem não tem, diga misericórdia. Opa, que bênção, né? Todo mundo aqui vai ser arrebatado, que bom. Irmãos, então nós vamos agora entrar, eu falei que eu ia falar pouco. Nós vamos falar aqui sobre a igreja de Tiatira hoje, a partir do versículo de número 8, do capítulo de número 2. Abra a sua Bíblia, não fecha a sua Bíblia não, continue com a sua Bíblia aberta aí. Capítulo 2, a partir do versículo 8, diz assim: essa é a segunda carta, porque no outro domingo nós falamos sobre a primeira carta, que foi a igreja de Éfeso. Nós vamos falar agora sobre a igreja de Esmirna, segunda carta à igreja de Esmirna. Quem já achou diz amém. Diz assim a palavra de Deus: e ao anjo da igreja, olha bem aqui, o pastor da igreja, com muita responsabilidade dada pelo próprio Deus, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Nós já falamos domingo próximo passado sobre isso. Jesus se apresentou também à igreja de Éfeso da mesma maneira. Isso diz o primeiro e o último, ou seja, que é o dono de todas as coisas, de todos os tempos, e Ele não tem começo e Ele também não tem fim. Amém, irmãos? Ele é eterno, Ele não foi criado por ninguém, é eterno, Ele é o dono da eternidade e Ele é eterno. O primeiro e o último, e o que foi morto e reviveu. Repita comigo: foi morto, mas reviveu. Isso, e esse não é outro a não ser o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, que foi morto, foi sepultado, mas a palavra de Deus diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele está vivo aqui conosco nesta noite para abençoar. Diga amém. Ele está vivo e presente, porque Ele próprio disse: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, querido, Jesus não está morto, Jesus está vivo, e Ele está presente em nós, Ele está em nós, e Ele está aqui no nosso meio nessa noite. Quem pode sentir a presença dEle, diga amém. Aleluia. Nós não podemos vê-lo, nós não podemos pegá-lo, nós não podemos apalpá-lo, mas nós podemos senti-lo aqui no nosso meio, nas nossas vidas, em nome de Jesus. E a Bíblia Sagrada diz que Ele está passeando no nosso meio, abençoando as nossas vidas e recebendo o louvor que sai da nossa boca. Então não tenha preguiça de louvar a Deus, não tenha preguiça de dizer um aleluia na presença de Deus, não tenha preguiça de dar um aplauso para Ele, porque Ele está aqui nesta noite, é para isso mesmo, é para receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Irmãos, esse é o objetivo da igreja, em nome do Senhor Jesus. E diz aqui a palavra: e eu sei as tuas obras. Jesus
conhece as nossas obras, Ele sabe aquilo que nós fazemos, Ele conhece, a Bíblia Sagrada diz, o nosso assentar, Ele conhece o nosso levantar. Certa vez o salmista disse: para onde me esconderei da sua presença? Se eu fizer a minha casa debaixo das águas ou dos mares, ali o Senhor está. Se eu fizer a minha casa nas altas nuvens, ali o Senhor está também. Se eu fizer a minha casa onde eu quiser, ali a presença de Deus está. Não tem como se esconder da presença de Deus. Amém, irmãos? Não tem como se esconder da presença de Deus. Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu sei as tuas obras. Se Jesus estivesse dizendo para você nessa noite: João, é apenas um exemplo, João, eu sei as tuas obras, o que você diria para Jesus hoje? Jesus, misericórdia, o Senhor conhece aquilo que eu estou fazendo de errado então? E se Ele dissesse para você assim: eu sei as tuas obras, eu sei o que você está fazendo de errado, eu tenho certeza que você morreria de vergonha na presença de Deus. Eu conheço, eu sei as tuas obras, eu sei a tribulação, eu sei a pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são da sinagoga de Satanás. Não temas, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, mas sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Irmãos queridos, a igreja de Esmirna, ela situava-se numa região rica naquela época. Esmirna era uma cidade portuária situada na Ásia, a mais ou menos 50 quilômetros de Éfeso, e foi sede de uma forte igreja naquela região. Irmãos, e os historiadores dizem que era uma região portuária, era uma região muito rica, onde estava a igreja de Esmirna. Porém, a igreja era uma igreja pobre. Os historiadores dizem que talvez os bens daquela igreja teriam sido confiscados pelo imperador daquela época. Talvez aquela igreja teria ficado pobre por causa da própria perseguição que a igreja vivia naquela época. Os bens materiais da igreja haviam sido confiscados na perseguição que havia sido desencadeada sobre a igreja daquele tempo. Irmãos amados, isso é muito sério. Além da perseguição que a igreja de Esmirna sofria, a Bíblia Sagrada diz que também dentro da igreja, ou dentro daquela cidade, haviam também aqueles que se diziam judeus, mas eram da sinagoga de Satanás. Ou seja, se diziam judeus, mas faziam tudo aquilo que o diabo queria que eles fizessem. Então, além da perseguição, a igreja também enfrentava, irmãos, uma situação muito difícil com os próprios judeus que estavam dentro daquela igreja, ou estavam pelo menos próximo àquela igreja, e lutavam contra aquela igreja com o objetivo de acabar com aquela igreja. Tanto é que a própria Bíblia diz: se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Ou seja, se dizem judeus, mas não são, mas estão nos perseguindo, maltratando a igreja, infiltrando coisas ruins na igreja, querendo destruir a igreja. E olha o que diz o versículo 10: mas nada temais das coisas que estão para acontecer. Olha bem o que diz a Bíblia aqui: o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Era profecia isso. Alguns seriam perseguidos e seriam presos, mas João, através da sua visão, disse: olha, não temais, porque vai ser uma prisão rápida, não vai ser para sempre, terá um período
determinado. Essa prisão, ela será por poucos dias, depois vocês serão soltos de novo. E o texto sagrado termina dizendo assim: mas sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, quando eu estava estudando esse texto durante a semana, eu estava pensando assim, como essa igreja era uma igreja perseguida, como era uma igreja sofrida, como era uma igreja que o diabo tinha um ódio terrível contra aquela igreja, mas mesmo assim, alguns irmãos ali foram fiéis até a morte. Eles foram fiéis a Jesus, até sendo necessário morrer por Jesus. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E eu estava pensando comigo mesmo o seguinte: quantas vezes, querido, nós abandonamos a fé, e abandonamos Jesus por uma coisa tão pequena, por uma coisa tão simples. Às vezes a gente vai andando na rua, e a gente passa perto de um irmão ali na igreja, ou da igreja, e aquela pessoa não olha para mim, não me cumprimenta. Eu já falo assim: eu não vou mais na igreja, porque aquele irmão passou perto de mim e não me cumprimentou. O outro diz assim: ah, eu não vou mais naquela igreja, porque o pastor passou por mim ali na avenida, e ele fez de conta que não me viu. O outro diz assim: ah, eu não vou mais na igreja, porque o culto passou das 8 horas, então eu não volto mais para aquela igreja, nunca mais. Irmãos, quantas vezes nós abandonamos a igreja por causa de coisas tão mesquinhas, por causa de coisas tão pequenas. Nós abandonamos a igreja, pedimos para riscar o nosso nome do hall da igreja, simplesmente por uma coisa insignificante que aconteceu, por causa de uma coisa supérflua que aconteceu. Ah, eu não vou mais naquela igreja, porque durante a pregação o pastor falou uma palavrinha que eu não gostei, então eu não vou mais naquela igreja. Você viu aqui a igreja de Esmirna? Quanta situação, prisões, perseguições até mesmo dos próprios irmãos que estavam ali. Alguns foram lançados na prisão, foram presos por amor a Jesus, mas mesmo assim, um grupo permaneceu fiel na presença de Deus. E é por isso que o texto sagrado diz assim: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Não sei se você prestou atenção, tem uma crase no ali. Não está dizendo assim, ser fiel até a morte, não. Está dizendo assim, ser fiel até a morte. Ou seja, ser fiel, mesmo que seja para morrer por amor a Jesus, seja fiel. Será que nós estamos prontos, queridos, para morrer por Jesus? Será que se de repente entrasse aqui um grupo do exército aqui na igreja, com a metralhadora na mão, e dissesse assim: quem é fiel a Jesus, faz uma fila aqui no meio? Quantos que fariam uma fila no meio? Quantos que sairiam correndo por aquelas portas ali? Quantos que sairiam correndo pela porta do fundo? Quantos que sairiam correndo pela outra porta lá? Irmãos, eu creio que poucos fariam fila para passar pelos soldados dizendo: eu sou fiel, pode me matar, eu estou disposto a morrer por amor a Jesus. Irmãos, é isso que está dizendo o texto: ser fiel até a morte. Ou seja, ser fiel mesmo que seja para morrer por amor a Jesus. Pergunte para você mesmo, pergunta: será que você está tão firme com Jesus assim, que se fosse preciso morrer por amor a Ele, você morreria? Quem sabe você diria assim: eu estou pronto para morrer pelos jogadores da seleção brasileira, eu estou pronto para morrer. Eu estou pronto para morrer pelo meu cantor sertanejo lá, é o meu ídolo, né? Se for preciso morrer pelo, uma outra coisa qualquer, eu morreria. Mas será que por Jesus eu daria a minha própria vida? Não sei.
Então, irmão, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E o texto termina dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem aqui tem ouvido, diga amém. Quem está me ouvindo, diga amém. Então é com você que a Bíblia está dizendo, é com você que Jesus está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos aprender com Esmirna? Vamos aprender com aquela igreja, mesmo sendo perseguida, mesmo sendo maltratada, mesmo padecendo prisões por amor a Jesus, mas os vencedores herdariam também a coroa da vida. E é isso que Jesus está falando conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém?